Antes de qualquer cidade existir, antes de qualquer reino surgir, a história da humanidade começava em um mundo silencioso, onde apenas uma família caminhava sobre a terra recém-criada. O vento atravessava vales intocados, rios serpenteavam por campos que ninguém ainda havia explorado, e a terra parecia esperar pelo futuro que viria através das mãos humanas. Era o início de tudo, um tempo em que cada passo marcava um planeta praticamente virgem, um mundo ainda jovem, recém-saído do sopro da criação. No centro dessa história estavam Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Eles viviam em um mundo diferente de qualquer coisa que conhecemos hoje. Não havia cidades, não havia estradas, não havia multidões. Apenas natureza, vastidão e a responsabilidade de iniciar algo que nenhum outro ser humano havia iniciado antes. A própria história da humanidade. Com o passar do tempo, a vida começou a se organizar em torno da sobrevivência e do trabalho. A terra precisava ser cultivada, os animais precisavam ser cuidados, e cada dia trazia novos desafios para aquela primeira família. Entre os filhos que nasceram estavam dois irmãos que se tornariam conhecidos por gerações e gerações, Caim e Abel. Abel se dedicava ao cuidado dos rebanhos. Ele passava seus dias guiando animais pelos campos abertos, observando os ciclos da natureza e aprendendo a lidar com a vida selvagem que cercava aquele mundo primitivo. Já Caim seguiu um caminho diferente. Ele escolheu trabalhar diretamente com a terra. Preparava o solo, plantava sementes e aguardava pacientemente pelo momento da colheita. Durante muito tempo, tudo parecia seguir o fluxo natural da vida. Dois irmãos, duas ocupações diferentes, duas maneiras de viver no mesmo mundo. Mas dentro da história bíblica, um momento específico mudaria completamente o rumo desses dois homens. Chegou o dia em que cada um deles decidiu apresentar uma oferta a Deus. Abel trouxe o melhor do seu rebanho, escolhendo cuidadosamente um animal como expressão de gratidão e reverência. Caim também apresentou sua oferta, trazendo frutos da terra que ele mesmo havia cultivado. Mas o texto bíblico revela algo que mudaria tudo. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas não demonstrou o mesmo agrado pela oferta de Caim. Essa diferença desencadeou algo profundo no coração de Caim. Aquilo que poderia ter sido apenas um momento de reflexão se transformou em ressentimento. A inveja começou a crescer lentamente dentro dele. O semblante mudou, os pensamentos ficaram pesados. E o que antes era apenas frustração começou a se transformar em algo muito mais perigoso. A Bíblia descreve que Deus chegou a alertar Caim. A mensagem era clara. O mal estava à porta, esperando uma oportunidade. Mas cabia a ele dominar aquilo que estava crescendo dentro de seu coração. Infelizmente, Caim não ouviu esse aviso. Em um dia aparentemente comum, ele chamou seu irmão para caminhar pelos campos. O cenário era o mesmo de sempre. O vento passava pela vegetação. O céu se estendia silencioso sobre a terra jovem, e nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi ali, naquele campo aberto, que Caim levantou sua mão contra Abel. E naquele instante, a história humana testemunhou algo que nunca havia acontecido antes: o primeiro assassinato.
Quando tudo terminou, o silêncio tomou conta do lugar. Abel estava morto. E Caim agora carregava uma culpa que mudaria para sempre o seu destino. Deus então confronta Caim com uma pergunta simples, mas profunda. Onde está Abel, seu irmão? A resposta de Caim revela a tentativa humana de escapar da responsabilidade. Ele pergunta se acaso seria o guardador de seu irmão. Mas a resposta divina revela algo ainda mais impactante. O sangue de Abel clamava desde a terra. Aquele solo, que até então produzia vida e sustento, agora carregava a marca da violência humana. Como consequência, Caim recebeu uma sentença que mudaria completamente sua vida. Ele não poderia mais depender da terra como antes. Tornar-se-ia um fugitivo, alguém condenado a vagar pelo mundo. Assustado com as consequências, Caim expressa medo. Ele teme que outras pessoas possam encontrá-lo e tirar sua vida. E aqui surge um detalhe que faz muitos leitores pararem para pensar. Quem seriam essas outras pessoas? Se naquele momento da história existiam apenas os descendentes diretos de Adão e Eva, de onde viriam aqueles que poderiam encontrar Caim? Mesmo assim, a narrativa continua. Caim deixa a presença de Deus e parte para uma região chamada Nod, localizada a leste do Éden. Um território distante, desconhecido, um lugar onde sua nova vida começaria. E então aparece uma das frases mais curtas, mas também uma das mais intrigantes de toda a Bíblia. O texto diz simplesmente que Caim conheceu sua esposa. Essa pequena frase levanta uma pergunta que atravessa séculos. Quem era a esposa de Caim? Se Adão e Eva eram os primeiros seres humanos, e se Caim e Abel eram seus filhos, de onde veio essa mulher que agora fazia parte da história? Durante gerações, estudiosos da Bíblia têm analisado essa questão com atenção. E a resposta mais aceita aparece quando observamos um detalhe que muitas vezes passa despercebido na leitura rápida do texto. O livro de Gênesis afirma que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas ao longo de suas vidas. Isso significa que, enquanto os anos passavam, aquela primeira família começou a crescer. Irmãos, irmãs e novos descendentes começaram a formar as primeiras gerações da humanidade. Naquele estágio inicial da história humana, os casamentos entre parentes próximos eram a única forma possível de multiplicação da população. Hoje isso parece estranho para nós, porque vivemos em uma realidade completamente diferente. Mas no início da humanidade não existiam outras famílias espalhadas pela Terra. Toda a população humana descendia daquele mesmo casal inicial. Por essa razão, muitos estudiosos entendem que a esposa de Caim provavelmente era uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha pertencente à geração seguinte. Esse tipo de união, embora hoje seja proibido e considerado inadequado, fazia parte da realidade das primeiras gerações humanas. Além disso, de acordo com o relato bíblico, os primeiros seres humanos viveram centenas de anos. Isso significa que muitas gerações poderiam coexistir ao mesmo tempo, fazendo a população crescer muito mais rápido do que imaginamos. Com o passar das décadas, o mundo começou a receber cada vez mais pessoas. Filhos nasceram, famílias se multiplicaram e comunidades começaram a surgir. E a história de Caim não termina apenas com o exílio. A Bíblia diz que ele começou a construir uma cidade.
Esse detalhe é extremamente significativo. Uma cidade representa organização, convivência humana, construção coletiva. Significa que, ao redor de Caim, já existia uma população suficiente para formar uma comunidade. Essa cidade recebeu o nome de Enoque, o mesmo nome de seu filho. Yes, I'm ready. Isso mostra que, mesmo carregando a marca de seu erro, Caim ainda participou de um momento importante da história humana: o surgimento das primeiras estruturas da civilização. Com o passar das gerações, seus descendentes começaram a desenvolver habilidades diferentes. Alguns tornaram-se criadores de gado. Outros passaram a dominar instrumentos musicais. Alguns aprenderam a trabalhar com metais e ferramentas. Essas informações mostram algo fascinante. Mesmo nos capítulos iniciais da Bíblia, já aparecem os primeiros sinais de cultura, tecnologia e sociedade humana. A humanidade estava crescendo. Aquilo que começou com apenas 2 pessoas no Jardim do Éden, agora se transformava lentamente em uma população espalhada pela terra. A pergunta sobre a esposa de Caim, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica. Ela nos leva a refletir sobre as próprias origens da humanidade. Todos os povos, todas as culturas e todas as civilizações têm uma história que começa em algum ponto. E dentro da narrativa bíblica, esse ponto inicial está naquela primeira família que viveu nos primórdios da criação. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram. Alguns imaginam cenários alternativos, outros procuram respostas em detalhes do próprio texto bíblico. Mas a explicação mais coerente com a narrativa de Gênesis continua sendo a mesma. A humanidade começou pequena e cresceu através das gerações daquela primeira família. Cada cidade construída, cada povo formado e cada nação que surgiu ao longo da história carrega consigo um pedaço dessa origem antiga. Quando olhamos para o mundo atual, cheio de culturas, idiomas e tradições diferentes, é difícil imaginar que tudo começou com apenas alguns indivíduos vivendo em um planeta praticamente vazio. Mas essa é exatamente a imagem apresentada no início da narrativa bíblica. Um começo simples, uma família pequena, um mundo vasto esperando para ser habitado. E dentro dessa história antiga, existe uma pergunta que continua despertando curiosidade até hoje. Quem foi a esposa de Caim? It is, like it's guiding us. Look at that horizon. I see it. Talvez a resposta não esteja apenas em identificar uma pessoa específica, mas em compreender algo maior sobre o início da própria humanidade. A história bíblica não apresenta apenas eventos isolados. Ela descreve o início de uma jornada humana que atravessa gerações, civilizações e milênios. E quando voltamos aos primeiros capítulos dessa história, percebemos algo interessante. A humanidade começou com conflitos, erros e decisões difíceis. Mas também começou com crescimento, construção e continuidade. Yes, I'm ready. Mesmo após a tragédia entre Caim e Abel, a história humana não parou. Ela continuou avançando. Famílias continuaram nascendo. Comunidades continuaram surgindo. E o mundo, pouco a pouco, foi sendo preenchido por novos povos, novas histórias e novos caminhos. No final das contas, o mistério da esposa de Caim nos lembra que cada ser humano faz parte de uma história muito mais antiga do que It is, like imaginamos. it's guiding us. Look at that horizon.
Uma história que começou no silêncio de um mundo recém-criado e que continua sendo escrita até hoje.